Capítulo 1. Breve história dos credos e confissões. Assevera-se no primeiro capítulo desta confissão e defende-se nesta exposição que as Escrituras do Velho e Novo Testamentos, havendo sido dadas por inspiração divina, são, para o homem em seu presente estado, a única e toda suficiente regra de fé e prática. Tudo quanto o homem deve crer concernente a Deus e todo o dever que Deus requer do homem se acham revelados nelas, visto serem elas a palavra de Deus. Esta divina palavra, portanto, é o único padrão de doutrina que contém autoridade intrínseca que obriga a consciência humana. Todos os demais padrões são de valor e autoridade só naquela proporção que tange a doutrina que as Escrituras ensinam. Não obstante, enquanto que as Escrituras são de Deus, a compreensão delas pertence aos homens. Os homens devem interpretar cada parte específica das Escrituras separadamente, fazendo o melhor uso possível de sua capacidade e, então, combinar tudo que as Escrituras ensinam sobre cada tema num todo consistente e, então, adaptar seus ensinos aos diferentes temas em mútua consistência como partes de um harmonioso sistema. Cada estudante da Bíblia deve fazer isso, e tudo faz crer que o fazem, mediante os termos que usam em suas orações e discursos religiosos, quer admitam, quer neguem a propriedade dos credos e confissões humanas. Caso rejeitem a assistência oferecida pelas afirmações doutrinais, tardiamente elaboradas e definidas pela Igreja, então terão que elaborar seu próprio credo, fazendo uso de sua tacanha sabedoria. A questão real não é, como às vezes pretendida, entre a palavra de Deus e o credo humano, mas entre a fé investigada e provada da corporação coletiva do povo de Deus e o juízo individual e a sabedoria isolada, sem assistência daquele que repudia os credos. Como já antecipamos, é matéria de fato que a Igreja tem avançado muito lentamente em sua tarefa de apresentar uma interpretação acurada da Escritura e a definição das grandes doutrinas que compõem o sistema de verdades que ela revela. A atenção da Igreja tem se especialmente dirigido ao estudo de determinada doutrina em determinada época e outra doutrina em outra época. É visto que se tem gradativamente avançado na clara discriminação da verdade evangélica. Ela tem, em diferentes períodos, registrado uma acurada declaração dos resultados de suas novas realizações num credo ou confissão de fé, com o propósito de preservação e instrução popular. Entre mentes, em todas as ocasiões surgiram hereges pervertendo as Escrituras, exagerando certos aspectos da verdade e negando outros igualmente essenciais, e assim, com efeito, transformaram a verdade de Deus em mentira. A Igreja é forçada, pois, no grande princípio de autopreservação, a formular essas acuradas definições de cada doutrina deturpada, em particular, levando-a a incluir toda a verdade e a excluir todo o erro, e a fazer exibições tão abrangentes do sistema das verdades reveladas como um todo, que nenhuma parte delas seja ou indevidamente diminuída ou exagerada, senão que a verdadeira proporção do todo seja preservada. Ao mesmo tempo, deve-se fazer provisão para a disciplina eclesiástica e assegurar a genuína cooperação daqueles que professam trabalhar juntos na mesma causa, de tal modo que aqueles que ensinam publicamente, numa só comunhão, não venham a contraditar uns aos outros, lançando alguém por terra aquilo que outro se esforçou por construir. Deve-se também preparar formulários representando quanto possível o consenso geral e revestidos de autoridade pública para a instrução dos membros da Igreja, especialmente da infância. Credos e confissões, pois têm se feito necessários em todas as épocas,
e todos os ramos da Igreja, e quando são usados erroneamente, têm sido de grande valia com os seguintes propósitos: delimitar, disseminar e preservar os alcances feitos no conhecimento da verdade cristã por qualquer ramo da Igreja em quaisquer crises de seu desenvolvimento. Discriminar a verdade das glossas dos falsos mestres, bem como apresentá-la em sua integridade e devidas proporções. Também desenvolver as bases da comunhão eclesiástica entre aqueles que concordam ao máximo em trabalhar juntos em harmonia. Também ser usados como instrumentos na grande obra da instrução popular. Deve lembrar-se, contudo, que a matéria desses credos e confissões obriga as consciências humanas até onde for integralmente bíblica e enquanto for assim. E no tocante à forma na qual tal matéria for expressa, só obriga aqueles que voluntariamente subscreverem a confissão e em virtude de tal subscrição. Em todas as igrejas, faz-se uma distinção entre os termos sobre os quais membros privativos são admitidos à membresia e os termos sobre os quais os oficiais são admitidos às suas sacras responsabilidades do magistério e governo. Uma igreja não tem o direito de fazer, no tocante à membresia, qualquer condição que Cristo não fez no tocante à salvação. A igreja é o redil de Cristo, os sacramentos são os selos de seu pacto. Todos têm direito a reivindicar a admissão se fazem uma genuína profissão da verdadeira religião, isto é, tantos quantos professam ser o povo de Cristo. Tal profissão de fé, naturalmente, envolve um competente conhecimento das doutrinas fundamentais do cristianismo, uma declaração de fé pessoal em Cristo e consagração ao seu serviço, uma disposição mental e hábitos congruentes com a mesma. Em contrapartida, ninguém pode ser induzido a qualquer ofício, em qualquer igreja, se não professa crer na veracidade e sabedoria da Constituição e leis as quais serão seu dever conservar e administrar. Do contrário, toda harmonia de sentimento e toda eficiente cooperação no interagir seriam impossíveis. O sínodo original da Igreja Presbiteriana Americana, no ano de 1729, solenemente adotou a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos como os padrões doutrinais da Igreja. O registro é como segue: todos os ministros do sínodo, ora presentes, ao todo 18, exceto um, o qual declarou-se não preparado, mas que deu seu consentimento na reunião seguinte, depois de expor todas as dúvidas que algum deles porventura tivesse a apresentar contra quaisquer artigos e expressões existentes na Confissão de Fé e Catecismo Maior e Breve da Sacra Assembleia de Westminster, unanimemente concordaram na solução dessas dúvidas, declarado a dita confissão e catecismo serem a confissão de sua fé, com exceção de apenas algumas cláusulas, como nos capítulos 20 e 23, concernente ao magistrado civil. Uma vez mais, em 1788, período preparatório à formação da Assembleia Geral, havendo o sínodo considerado detidamente a minuta da forma de governo e disciplina, à luz e através do todo, ratificou e adotou a mesma, como agora alterada e emendada, como a Constituição da Igreja Presbiteriana da América, e ordena que a mesma seja considerada e estritamente observada como a regra de suas medidas judiciais, para todos os tribunais inferiores pertencentes à corporação. Havendo o sínodo ora revisado e corrigido o texto de um diretório para o culto, aprovou e ratificou o mesmo, e com isso destina o mesmo diretório como ora emendado para que seja o diretório para o culto divino na Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América. Levou também em consideração os catecismos Maior e Breve de Westminster, e havendo feito uma pequena emenda no Catecismo Maior, aprovou e ratificou os ditos catecismos, como agora harmonizados
como os catecismos da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. E o Sínodo ordena que o diretório e os catecismos sejam impressos e reunidos no mesmo volume com a confissão de fé e a forma de governo e disciplina, a fim de que todos sejam considerados como padrão de nossa doutrina, governo, disciplina e culto, em harmonia com as resoluções do Sínodo em sua presente sessão. O que se segue é uma história muito breve e geral dos principais credos e confissões dos diversos ramos da Igreja cristã. Nesta afirmação, eles são agrupados segundo a ordem da época e igrejas que aderiram a eles. Segue-se no próximo vídeo.